E aí, pessoal? Foco total no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia. Hoje a gente vai decifrar os temas mais importantes sobre o Estado, transformando aquela montanha de dados em conhecimento estratégico focado na aprovação. Então, vamos direto ao ponto. Olha só, toda a nossa análise de hoje vem daqui, do Caderno de Estudos número 10 do projeto Alero Turbo. Ele foi criado pelo professor doutor Marcelo Lessa. Então, a gente está falando de um material de altíssimo nível e é dele que vamos tirar tudo o que é mais crucial para a prova. E qual vai ser o nosso plano de voo? Primeiro, a gente precisa entender a mente da banca, a FGV. Depois, vamos mergulhar fundo nos dados demográficos, na potência que é o agronegócio e no novo mapa do Estado. Para fechar, a gente faz um resumo de ouro, uma simulação de prova e traça a estratégia final para garantir essa aprovação. Ok, vamos lá. O nosso primeiro passo aqui não é só decorar fatos sobre Rondônia, tá? O mais importante é entender como a FGV, que é a banca examinadora, pega esses fatos e cria questões cheias de armadilhas, feitas para derrubar quem está desatento. É exatamente isso. A nossa missão é dupla. Primeiro, pegar todo aquele conteúdo denso do caderno e transformar em conhecimento prático. E, mais importante ainda, é conseguir antecipar as armadilhas da banca. A gente vai pensar como examinador para não cair em nenhuma pegadinha. Certo, então vamos começar nosso mergulho no conteúdo. A gente vai analisar o retrato humano de Rondônia usando os dados mais quentinhos do censo de 2022. Esses números, pessoal, são a base para um monte de questões. O primeiro número-chave que precisa estar na cabeça: a população total de Rondônia é de mais ou menos 1.580.000 habitantes. Isso coloca o estado como o terceiro mais populoso de toda a região norte, ficando atrás só do Pará e do Amazonas. E aqui, olha só, já mora uma pegadinha clássica da FGV. A densidade demográfica é baixinha, só 6,6 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, atenção, apesar de ser baixa para o padrão do Brasil, é a maior densidade da região norte. A banca adora criar questões que contrastam esse dado, com a taxa de urbanização, que é altíssima, quase 75%. É nesse contraste que a questão vai ser construída. O professor Lessa faz um destaque importante. Essa população não está espalhada por aí. Ela se concentra no que a gente chama de eixo da BR-364. E sobre a migração? Aquele fluxo histórico, sabe, de nordestinos, de sulistas, hoje ele está estabilizado. Se FGV perguntar da dinâmica atual, a palavra-chave é estabilização. Agora vamos falar do motor que move a economia do estado. O PIB de Rondônia tem crescido bem acima da média do Brasil e o grande responsável por puxar esse crescimento para cima é, sem dúvida, o agronegócio. Pessoal, atenção máxima neste slide. É aqui que o estrategista avisa. A coluna fato crucial para a prova é onde a FGV vai mirar. Eles não vão só perguntar da pecuária, eles vão afirmar que Rondônia é livre de febre aftosa com vacinação. E tá errado, o correto é sem vacinação. Na piscicultura, vão trocar o tambaqui, que é um peixe nativo, pela tilápia. São esses detalhes que separam quem passa de quem fica para trás. E aqui a banca pode muito bem criar uma questão de comparação. Pensa assim, a pecuária de corte é o carro-chefe, o líder absoluto, consolidado, tem mais boi do que gente no estado, para ter uma ideia. Já a soja é o produto em franca expansão, crescendo muito rápido, principalmente em áreas de pasto degradado lá no sul. Um é o presente, outro é o futuro. E tem outros pontos vitais aqui. A energia gerada pelas usinas do Rio Madeira, a maior parte não fica em Rondônia. O excedente é exportado lá para o sudeste pelo famoso linhão de transmissão. O principal parceiro comercial para comprar carne e soja é a China, e o porto de Porto Velho é um porto fluvial, de rio. A FGV pode muito bem chamar de marítimo para te induzir ao erro. O ponto é, Rondônia não exporta só commodities, exporta também energia. Mudando um pouco o foco, vamos para uma atualização geográfica que, olha, é fonte certíssima de questão de prova. Em 2017, o IBGE mudou a forma de dividir o Brasil em regiões. E, claro, Rondônia entrou nessa. E este slide mostra a mudança de forma genial. Pessoal, esqueçam os termos mesorregiões e micro-regiões. Isso acabou, foi extinto. Qualquer alternativa na prova que usar esses nomes antigos vai estar errada. A divisão oficial hoje é em regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas. A FGV adora usar termo desatualizado como pegadinha. Então, Rondônia ficou dividida em duas grandes regiões geográficas intermediárias, a de Porto Velho e a de Ji-Paraná. A dica estratégica aqui é memorizar os polos.
Por exemplo, Ariquemes, que é uma cidade gigante, está debaixo da influência da região de Porto Velho. Já Vilhena, lá no sul, pertence à região de Ji-Paraná. Pode ter certeza que a FGV vai tentar misturar essas cidades. Certo, agora a gente entra na fase de combate. Vamos fazer uma revisão super rápida com os pontos-chave do fichamento do professor Lessa e logo depois vamos simular um ambiente de prova, aplicando tudo isso em questões no estilo da FGV. Primeira pergunta rápida para atestar a memória. Rondônia é o maior produtor nacional de qual peixe nativo criado em cativeiro? Vamos lá, pensou? A resposta é tambaqui. E lembre-se, a banca vai tentar te confundir com o pirarucu ou, a pegadinha mais comum, a tilápia, que nem peixe nativo é. Próxima pergunta rápida. Qual cidade é conhecida como a capital do café em Rondônia? Essa tem que estar na ponta da língua. A resposta é Cacoal. Muito cuidado para não confundir com outras cidades importantes da região, como Rolim de Moura ou Jaru, por exemplo. O título é de Cacoal. Agora, uma questão que poderia cair na prova. A pergunta é sobre a nova divisão do IBGE. A resposta certa, a gente já viu, é a letra A, Porto Velho e Ji-Paraná. Mas o mais legal aqui é a análise do erro. As alternativas B e C falam de regiões imediatas, e a pergunta foi sobre as intermediárias. Já a D e a E usam termos antigos. É assim que a FGV monta a armadilha. Essa questão aqui é cirúrgica. O status da febre aftosa. A resposta correta é a letra B, livre de aftosa sem vacinação. A armadilha, que é a alternativa A, está uma palavrinha de distância, com vacinação. Uma única palavra muda tudo e define a questão. A FGV é mestre nisso. A palavra-chave que vale a sua aprovação é sem. E a nossa última simulação sobre infraestrutura. A obra histórica que finalmente conectou Rondônia e Acre por terra em 2021 é a Ponte do Abunã, resposta C. Essa ponte aposentou a travessia de balsa, que era um gargalo logístico terrível. É um fato recente de impacto gigantesco e com nome próprio, ou seja, perfeito para cair na prova. Bom, chegamos na reta final. A gente já passou pelo conteúdo, já viu a estratégia, agora vamos só alinhar a mentalidade para o dia da prova, a mentalidade da vitória. O professor Lessa encerra o caderno de estudos com uma citação de Lucas, que diz: "O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem." É uma bela reflexão para conectar todo esse conhecimento que a gente adquiriu com um propósito maior, que é o serviço público. E fica aqui a mensagem final. Todo esse conhecimento não serve só para passar num concurso. Ele é a base para servir bem ao estado de Rondônia. Lembrem-se que essa é uma terra de gente forte, de muitas oportunidades. Acreditem no potencial de vocês, mantenham o foco total nos estudos e conquistem essa vaga. Como a gente viu aqui, a vitória está nos detalhes.